Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Barbercast, dessa vez de novo em um cenário totalmente diferente, vestido na pinta de jogador, e eu vim justamente aqui comemorar um ano do Barbercast. Mês passado a gente iniciou no ano passado e eu quis comemorar essa data exatamente aqui com um cara especial, em um lugar especial, vestido especial, porque foi daqui que eu comecei, né? Para quem não conhece a minha história, eu vim do futsal, eu vim da bola. Meu sonho quando pequeno era ser jogador de futebol. Joguei futsal a vida inteira e assistia tinha um cara, vários como referência, mas um especial por ser da minha cidade de Uberlândia, onde eu via ele brilhando, sendo campeão do mundo, jogando na seleção brasileira. E hoje a gente está tendo a oportunidade de ter ele aqui presente no Barbercast com a gente, então isso é um motivo de muita honra, muita alegria. E não poderia ser outra pessoa a não ser ele para estar junto aqui com a gente no nosso aniversário de um ano do Barbercast. Então eu queria chamar para cá meu parceiro, Neto! Vem para cá, meu irmão. Seja bem-vindo. Cara, mano, valeu, obrigado. Bem-vindo aí ao Barbercast. Obrigado. Fica à vontade, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, obrigado aí por... Parabéns, né? Parabéns aí pelo um ano, a gente fala... Depois que passa um ano, fica tudo mais fácil, né? É isso. Mas é o que eu tô falando assim, é isso, cara. É perseverar, é acreditar e, poxa, que esse projeto aí, ele perdure aí por muitos e muitos anos. Amém. Bora lá, senta aqui. Bora. Vamos explicar um pouquinho pra galera de como que vai ser a dinâmica. Eu já expliquei pro Neto. Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Os fãs do Neto aí, a gente vai cortar o cabelo dele, enquanto ele vai contar a história aí, a trajetória da bola, a vida pessoal, profissional e de tudo aí. Netão, como é que vai ser seu corte aí, meu parceiro? Ué, mano, é sempre aqui nas laterais aqui mais baixinho, Degradezinho? né? E, degradezinho assim, em cima só sempre cortam só um pouquinho. Dá pra inventar muito não, né? Fechou. Se inventar a lata não ajuda? Demorou. Bora lá. Meu irmão, então pra gente começar, cara, eu queria começar um pouco pela sua história, daqui de Uberlândia mesmo, o começo de tudo. Eu separei algumas perguntinhas aqui pra você. E antes de ser o Neto campeão do mundo, ser o Neto melhor jogador de futsal do mundo, quem era o Neto criança aqui em Uberlândia, mano? Mano, era o Neto sonhador, né? Aquele menino que, eu falo que desde 2 anos de idade eu já chutava uma bola pra cima e pra baixo, né? Aos 5 começa a escolinha, então... e aí, poxa, vem aquele desejo, né, cara? Aquele desejo de bater uma bola, né? E aí fico aqui em Uberlândia até os meus 15 anos de idade, onde eu tenho uma proposta para sair. E daí, mano, eu não volto mais, né? Foram 25 anos fora, retorno para poder jogar no Praia Clube, né? E aí encerrei minha carreira. São já 2 anos aí parado e com os outros projetos aí andando. Legal. E como que o futsal apareceu na sua vida, cara, no começo de tudo, assim? Mano, eu acho que não é o futsal, ele aparece, né, cara? Eu acho que a gente que tem a escolha mesmo, sabe? Eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de estar chutando uma bola. Pegava minha mãe, eu lembro muito bem, no Praia Clube, minha mãe de biquíni, cara, eu colocava ela num gol e ficava lá, né? O sol 30 graus lá e ela lá no gol chutando bola. Então, poxa, é o que eu sempre amei, cara. Eu sempre amei futsal, tanto que eu tive muitos convites para jogar futebol de campo e nenhum deles acabei indo, né? Porque eu falava pro meu pai que eu não queria parar de estudar, mas é porque literalmente o que me atraía era o futsal. Legal. E você falou aí da sua mãe no começo, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer depois. Quem foi a primeira pessoa que acreditou em você de verdade, cara? Te falou, cara, acreditou no seu sonho, te apoiou, fez parte desse começo? Cara, meus pais, né? Isso aí é inevitável, né? Eu acreditar toda a minha carreira, todo o meu sucesso aos meus pais, né? Porque foram as pessoas que elas não viveram o meu sonho, elas me deixaram sonhar, sabe? É o que a gente encontra hoje, é que os pais vivenciam o sonho dos filhos e acaba jogando uma carga muito grande neles, sabe? Sim. Então isso acaba pesando, cara, e às vezes esse menino não tem a capacidade ainda, mesmo por ser tão jovem, né? De acabar suportando isso, né? Mas meus pais foram
meu principal alicerce, assim, para que eu pudesse, de fato, vencer no esporte. Né? Até porque quando eu tenho a primeira oportunidade de jogar futsal, eu saio e aí começa a minha história. Legal. E você começou a jogar onde aqui em Uberlândia, mano? Você jogou algum time? Eu joguei. Eu começo 5 anos de idade, minha mãe já insiste pro professor no praia para me deixar entrar nas escolinhas, né? Uhum. Porque não poderia, só a partir de 7 anos. Aí ele autoriza, eu começo. E aí eu joguei no praia, depois vou pro TC. Né? O TC era muito mais tradicional na questão esportiva do que propriamente o praia. Uhum. Porque o praia sempre foi o clube social, né? E aí eu fico no TC durante 4 anos. Aí eu retorno ao praia, porque o TC havia acabado as suas atividades. Aí eu retorno, jogo mais 1 ano no praia e aí eu tenho um convite para ir embora para o Atlético Mineiro. Legal. Aí você já foi lá profissional? Ou ainda na Não, base? aí eu chego na base, né? Chego na base do Galo. E aí a gente faz todo esse processo, né, de final de categorias de base no Atlético Mineiro. E dali eu já, mesmo ainda na categoria juvenil, já jogava na categoria principal. Ah, legal. E aí você foi pro Atlético, depois você foi pro Minas, né? Ih, cara, aí é time. Aí rodou, hein, Aí filho? é time pra caramba, né? Aí eu fui pro Minas, fui pra Ubra do Rio Grande do Sul. Depois vou pra Espanha, retorno da Espanha, vou pra Mal de Jaraguá, Santos de Joinville, vou pra Rússia. Aí eu retorno, vou pro Corinthians, depois eu retorno para a Europa novamente, para a Croácia. Legal. Depois eu vou pro Cazaquistão, né? Aí eu passo por problemas de saúde em 2017. Aí eu retorno ao Brasil, né? Aí eu fico 2017 mesmo, eu vou para Magnus Sorocaba. E aí depois Praia Clube e acabo me aventurando mais uns 6 meses na Itália. Sim. Retorno ao Praia Clube e aí encerro minha carreira. Legal. E o seu primeiro destaque, assim, foi no Minas, né? Que você foi considerado o melhor fixo, né, cara? Sim. Em 2000, né, ainda no Atlético Mineiro, eu faço uma baita de uma Liga Nacional. Massa. E aí eu até chego a ser cotado, né, para ir para a seleção naquela época. Aí acabei Você não... era moleque ainda. Era moleque ainda. Acabei não indo, né, mas aí eu fui pro Minas. Aí logo no primeiro ano de Minas eu já fui convocado para a seleção também. Aí é onde que eu tenho o maior destaque, né, com relação ao cenário nacional, né? Então, o Minas foi uma grande vitrine naquela época. Uhum. O que foi o mais difícil pra você, assim, Neto, no começo da carreira, cara? Cara, para todo menino que sai de casa, sabe, muito cedo, a maior dificuldade é ficar longe da família, sem dúvida, né? Até porque eu era um cara muito ligado nesse laço familiar, principalmente com a minha mãe, eu era um cara muito apegado. Então, o fato de ficar longe dos meus pais, sem dúvida, era o mais difícil. Mas também quando você coloca algo na cabeça assim, né, cara, que você realmente quer realizar, aí não tem nada que te faz voltar atrás. É isso. E beleza, cara, aí você, aqui em Uberlândia, já deitava já no praia, UTC, foi pro Atlético, cotado pra seleção, foi pro Minas, destacou muito. Mas quando que foi que você olhou e falou assim, caramba, mano, eu sou bom nesse trem, cara, eu tenho potencial um dia pra ser melhor do mundo, jogar na seleção brasileira, até mesmo antes de ir. Quando é que foi esse choque de realidade pra você? Falar, caramba, mano, eu sou bom nesse trem. Mano, eu falo assim, aqui em Uberlândia, né, lógico, eu tinha um destaque, né, em relação aos outros atletas, mas quando você vai para um cenário nacional, cara, aí você vê, né, fala assim, opa, aquela diferença que eu tinha, ela não existe, né, então eu preciso trabalhar, E quem me conhece sabe, cara, eu trabalhei pra caramba, eu lutei pra caramba, que nem, poxa, tem aquele negócio assim, né, cara, quando o atleta vem falar e fala assim, poxa, a gente merece porque nós treinamos, entendeu? O outro lado também treina, cara. Mas eu te falo, cara, eu levei minha profissão de uma forma muito peculiar, assim, sabe? Me dedicando mesmo 100%, sabendo a hora de dormir, sabendo o que comer, sabendo a hora de comer, sabendo, cara, realmente tudo, para que eu pudesse vencer. Né? Porque eu falo, talento, cara, existe o talento natural, existe o talento trabalhado, né? O talento natural quem quer? Um Messi da vida, um Falcão da vida.
um Neymar da vida, né? Agora o talento trabalhado, cara, que é o meu caso, o que eu precisava? Trabalhar. Então, mano, eu trabalhei pra caramba, cara. E aí, quando as coisas começam a dar certo, você... o que você para e olha pra trás e fala assim, poxa, tá dando resultado, né? Então, preciso trabalhar mais, né? Então, é nessas horas assim, cara, eu acho que o que me fez olhar pra trás e falar assim, ó, eu venci, era a minha forma de trabalhar, sabe? Legal. Porque é o que eu falo, mano, a forma que eu trabalhava e como eu me dedicava, eu tava simplesmente diminuindo, né, cara, a distância Sim. do fracasso, né, e aumentando a minha chegada ao sucesso. Sim, perfeito. Então, por esse motivo, assim, que eu sempre, poxa, acreditei muito no meu trabalho, mas não teve uma hora que eu falei assim, ah, cara, eu sou bom, não. Eu simplesmente, tipo assim, ó, eu sempre me tratei de igual para igual com todo mundo, mas eu sabia do que eu seria capaz. Legal. E você sempre foi esse cara, que venceu pelo esforço. Né? Sempre. Eu já conversei com algumas pessoas, até mesmo pouco tempo atrás, falando, ó, cara, vou entrevistar o Neto e tudo, e a galera fala, cara, o Neto é um dos únicos caras que ele era de verdade no treino e no jogo, irmão. Ele era a mesma pessoa, ele não era leão de treino e no jogo sumia, ou vice-versa, dava migué no treino e no jogo era o craque, não. Ele era esforçado no treino e no jogo, a mesma coisa. Então isso valida muito isso que você falou, né, mano? Esse foi meu diferencial. Meu diferencial é que literalmente eu fazia do meu treino um jogo, né? E é o que eu falo para todas as pessoas, e elas se surpreendem quando eu falo que eu gostava mais de treinar do que de jogar. Porque, poxa, eu passava 90% do tempo treinando e 10% só jogando. Então, se eu gostasse mais só de jogar do que de treinar, eu não ia me dedicar aos treinos como eu fazia. Sim. Então, é por isso que eu falo e sou categórico, cara. Eu prefiro muito mais treinar do que jogar, porque é onde eu passo a maior parte do tempo. Massa. Então, vamos lá, irmão. Aí, chegou no Minas, veio a primeira convocação. Como é que foi a sensação, mas de vestir a amarelinha pela primeira vez, assim, algo que é sonho de moleque, de todo mundo, e você tava lá, realizando esse sonho? Mano, é muito bom, cara. Isso aí eu não posso te negar, e isso porque o supervisor do Minas, eu tive uma convocação anterior a essa e ele não me liberou, cara, e não me avisou, né? Então, só para deixar relatado, né? Mano, eu fiquei maluco quando eu soube, mas vestir a camiseta da seleção brasileira é sempre uma realização, né, cara, para qualquer esportista. Então, pô, o fato de estar ali, cara, é meio que voltar um pouquinho assim, né, uma retrospectiva e ver tudo aquilo que você estava se dedicando, né, para poder chegar àquele momento. Mas o mais legal, cara, é ver a sensação dos seus pais, sabe? O orgulho. Pô, o que eles sentem, cara, a maneira que eles sentem, a maneira que eles vivenciam aquilo, sabe? Então, é muito legal, cara. Muito legal, muito, 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 muito mesmo, cara. E, poxa, foram 16, quase 17 anos de seleção brasileira. E meus pais, cara, simplesmente eles sentiam, cara, a mesma sensação. Sabe? Já não era mais a mesma sensação minha, mas dos meus pais era a mesma sensação. Era E isso sempre- é muito gratificante. Era sempre eufórico e tal. Pra você, acostumou, eles não. Sim. Legal. Massa demais. Netão, e, cara, você foi uma pessoa que passou por muitos momentos difíceis na sua vida, né? Até hoje. E um deles foi na seleção, né? Copa do Mundo de 2004. O Brasil era favorito e aconteceu aquela situação nos pênaltis, onde você já falou também sobre isso. Conta um pouco sobre isso, cara. Como é que foi esse momento para você, né? Pô, você ter errado o pênalti e por quanto tempo você carregou aquilo e depois veio a redenção, né? Conta um pouco sobre isso, cara, sobre esse momento. Cara, eu posso falar sincero pra vocês, mano. Aquilo ali eu não carreguei durante nem um dia, cara. Nem um dia, tá? Massa. Por quê? Eu havia feito, cara, assim, um grande mundial. Sim. Eu era o atleta mais jovem da seleção, né? Em teoria, eu seria o atleta que menos participaria daquele mundial. Sim. Tanto que no último amistoso, antes da estreia no mundial, foi um amistoso em Macau contra Portugal, né? E nesse amistoso, todos os atletas entraram no primeiro tempo.
O único atleta que não entrou no primeiro tempo foi eu. Uhum. E aí, poxa, eu tô ali, né, cara, um moleque, por mais que seja jovem, ter a consciência disso, eu queria estar participando. E aí o treinador vira pra mim e fala assim, ó, você vai voltar jogando. E aí simplesmente eu volto, cara, e jogo o segundo tempo todo. Eu sou o único atleta a não sair do jogo. E jogo muito bem, cara. Uhum. E ali foi a virada de chave. Tanto que eu chego no Mundial, eu já entro no segundo quarteto, né, para disputar. Depois de 3 jogos eu viro titular da equipe e fico até o final do Mundial jogando mais de 30 minutos por jogo. Uhum. Então aquilo ali tinha me mostrado que eu havia feito um grande Mundial. Com Né? certeza. E que não é o fato do pênalti que ele iria pagar tudo aquilo que tinha sido feito. Com certeza. Então, a minha cabeça, cara, ela sempre foi muito boa, sabe? Muito boa no sentido de suportar. Sim. Talvez, pô, tudo que eu passei na vida, né? Talvez eu tenha suportado por ter essa mentalidade. Essa mentalidade mesmo de saber que as coisas passam, e que logo, logo vem uma coisa boa. Sim. Entendeu? Então, eu não tinha motivo para ficar triste, cara. Não tinha motivo para poder levar aquilo ali, para poder achar que aquilo ali era o final da minha carreira, sabe? Eu simplesmente, dali eu estava indo para o melhor clube do mundo, Uhum. né? Que era o Interview da Espanha. E eu falava assim, mano, trabalhar mais 4 anos para chegar daqui no próximo Mundial e eu estar preparado para poder vencer. Né? Então, literalmente, cara, nunca me afetou. Muitas pessoas falaram isso aí, cara, cada um fala, né? Como a gente até papagaio fala. Uhum. Então, foi um aprendizado. Eu tirei como um grande aprendizado assim para que, né, não voltasse a ocorrer e que eu minimizasse cada vez mais meus erros, né, para chegar nesses momentos decisivos eu não falhar. Legal. Eu acho que é isso que é a diferença, né, mano? Porque, assim, uma pessoa com a mentalidade fraca, ela abalaria e talvez não desempenharia, não jogava mais bola, cara. Porque o psicológico, você que é um atleta, você sabe que é o que mais influencia, né, na pessoa. Então, o cara com o psicológico abalado, ele nem joga, velho. E você não. Você saiu de lá, errou pênalti, mas, mano, já foi pro melhor time do mundo, foi jogar na Europa comendo bola, deitando. Isso é muito louco. E como é que foi jogar na Europa, cara? Como é que foi esse primeiro contato, assim, com a Europa, saindo do Brasil e indo pra lá? Então, mano, eu tava simplesmente, né, indo como falei, pro melhor clube do mundo e com um contrato de 1 ano e meio, né, coisa que é muito raro, né, principalmente quem tava saindo daqui. Só que talvez até aí tinha, né, ainda, né, por ser tão jovem, a desconfiança. Né, como um atleta, lógico, lá já tinha o Marquinhos e o Schumacher, que já estavam totalmente consolidados, já eram atletas mais velhos. E aí eu lembro muito bem, né, que quando eu chego no aeroporto, aí do aeroporto o diretor até me pergunta, ó, o pessoal vai treinar daqui a pouco. Fica aí descansando, né? Eu falei, não, eu quero ir lá conhecer a galera. Aí quando eu chego lá, o Luiz Amado, que era o goleiro, né, que era o goleiro espanhol no pênalti, aí eles estavam treinando, eu sentei lá no banco, vi todo o treino e tal. Quando saiu, ele veio com a bola assim, me jogou a bola e falou assim, ó, vamos lá, vamos treinar pênalti. Nossa! Aí, pô, a Caramba. gente já entrou na brincadeira ali, né, cara? Aí levou na resenha, no coreto. Pô, foi o cara que mais me ajudou ali durante todo esse processo, mas foi muito bom, porque aí é só para exemplificar, né? Eu fui para lá com 1 ano e meio de contrato, e aí o primeiro campeonato que eu iria disputar lá era a Copa da Espanha, que é o segundo campeonato mais importante, só que é o campeonato mais legal. E aí, cara, eu vou nas oitavas, que já entra, são as 8 melhores equipes, né? Então é como se fosse quarta, semifinal e final. Aí nas quartas, assim, eu não joguei, porque o Schumacher ainda não tinha pegado o documento de naturalizar, e aí eu fiquei de fora. Aí eu entro direto na semifinal, porque o Schumacher acaba tendo o documento nesse meio tempo. E aí na semifinal, cara, pô, eu começo o jogo ali no banco e tal, o treinador, pela surpresa, eu fui o primeiro a ser trocado assim, ele me colocou. Cara, eu faço 2 gols no jogo, jogo pra caramba, a gente vence a partida, vou pra final, na final eu já sou titular, e jogo pra caramba e a gente é campeão. Ah, é só doideira. E aí retornando, pô, a gente tava retornando de trem,
né, de trem na época. Eu trabalhava com um empresário, né, o Carlos Eduardo. E aí na volta no trem, cara, o diretor já pegou eu e ele e falou assim, ó, precisamos renovar o contrato do Neto. Sério? E aí eu já renovo meu contrato mais 3 anos e meio. Caramba. Né? E aí pô, foi uma história muito legal, cara. Viver lá massa. foi a época que eu fui mais feliz, cara. É, mano. Isso aí eu não posso negar. Da hora, cara. E, cara, e questão, assim, financeira, né? Pô, você saiu daqui de Uberlândia, você veio de uma origem humilde, né? Sim. Simples. Irmão, do nada você é jogador da seleção brasileira, do nada sim, né? Tem muito trabalho. Mas você se dá conta que é jogador da seleção brasileira e tá jogando na Europa, ganhando grana com isso, velho. Como é que é esse choque de realidade? Você ganhou grana de verdade nessa época, mano? Não, mano, o que eu falo assim, ó, o futsal, ele nunca vai dar pra você comparar, né, cara, com relação, Sim. vamos pôr, futebol, o próprio vôlei, cara, na Europa, handball, mano, handball, hóquei, mano, tudo ganha Sério, muita grana, cara, tudo ganha muita grana e o futsal não. O que a gente fala, cara, qualquer pessoa que se sentar aqui, que foi atleta de seleção, ele vai te falar a mesma coisa, cara, que literalmente a gente ganha uma grana pra ter um conforto, Uhum, tá ligado? A gente não ganha uma grana pra falar assim, não vou fazer mais nada na minha vida. uhum. Né? A gente ganha uma grana pra ter um conforto e principalmente esses caras que são seleção brasileira. Porque a realidade do esporte, mano, é daquele cara, mano, que vai ganhar a grana, ele vai terminar a carreira dele, ele vai ter, sabe o quê? Ele vai ter o carrinho dele, vai ter o apartamento dele e dali, mano, ele já vai ter que trampar. Essa é a realidade do nosso esporte. Sim. Né? A realidade do nosso esporte, cara, é pagar R$2.000, né, para atleta. E, poxa, você vê quantos moleques aí com o sonho, pô, de se tornarem um atleta de seleção, de ganharem uma grana, de, pô, ir para fora e ganhar uma grana, são muitos, mas isso aí é para poucos, cara. Sim. É para poucos, né? Então, eu falo assim, cara, eu não ganhei grana demais, não, mas eu falo assim, eu ganhei uma grana para ter um conforto, sabe? Mas, cara, tudo que eu passei assim, ó, mano, é o que eu falo, né? Tem vários processos, né, cara? Poxa, quando eu passo pelo problema de saúde, cara, gasto muita grana. Então tem várias coisas que eu fiz, pô, ultimamente, há um ano atrás, tomei um golpe, entendeu? Então, mano, mas é isso, cara. É isso, a vida tá aí, a gente não pode esmorecer e falar assim, tá tudo acabado. Não, cara, eu falo pra todo mundo. Tudo vem pra te fortalecer. Da forma como que você vai encarar, mano, é o que vai ditar a sua vida daqui pra frente. Mano, e tá tudo certo. É isso. É isso. Então, aí, mano, voltando na linha do tempo da sua trajetória, né? E aí você saiu da Copa de 2004, foi pro melhor time do mundo, comeu a bola, né? Jogando na Europa, com os caras tudo pica também. E aí veio a próxima Copa, né, cara? Aonde tudo aconteceu. Fala um pouco aí, cara, da próxima Copa, onde... Cara, foi 2008, né? 2008. Foi o Mundial aqui no Rio de Janeiro. Foi no Brasil, né? Tiveram algumas sedes aí. E a final no Rio de Janeiro. Cara, era o ano que eu tava jogando mais bola, cara. Mais bola, assim, ó. No auge, assim. Tipo, o ano que eu tava jogando mais bola, né? Tanto que eu tenho a lesão na semifinal da Liga Espanhola e mesmo assim eu sou considerado o melhor jogador da minha posição, né? Mesmo não disputando o outro jogo da semifinal e final, eu fui considerado. Mas era um ano que eu tava jogando muito, cara. Mas infelizmente na semifinal do Campeonato Espanhol faltavam 2 meses e meio, né, pro Brasil se apresentar. Eu acabo fazendo um gol e na comemoração eu vou desviar do Marquinhos, acabo escorregando e tem o rompimento do ligamento do joelho. Nossa. Ali quando eu senti que, né, que eu havia lesionado o joelho, o meu primeiro pensamento foi, perdi o Mundial, né? E de fato, perdi o Mundial desse ano. O Brasil foi campeão, poxa, vi tudo lá da minha casa, lá na Espanha, junto com meus amigos, todos espanhóis também, estavam tudo na minha casa vendo o jogo. E foi muito triste, né, cara? Muito triste porque era uma grande oportunidade de jogar no Brasil, poxa, minha família estaria lá, todo mundo estaria acompanhando, né? Mas mesmo assim, nunca
nunca foi um motivo de tristeza, não, sabe? Uhum. Fiquei muito feliz mesmo, né? Que o Brasil havia retomado os títulos, né? Do Campeonato Mundial. Muitos companheiros meus ali, de pessoas, cara, que realmente eu amo, assim, Uhum. estavam sendo campeões, né? E só me restava o quê? Trabalhar. Trabalhar mais 4 anos aí para em 2012 ter uma nova oportunidade. E teve a nova oportunidade e aonde deitou era de novo uma promessa, né, Netão? E Brasil favorito e dessa vez consolidou e você carregou esse título aí nas suas costas, né? Esse ano aí o Brasil inteiro viu você brilhar. Como é que foi, irmão? Tá jogando no meio de novo dos caras brabo, você brabo, chegando no auge de novo e fazendo o gol do título. Você joga a cavadinha de esquerda aqui assim, É. mete a paulada. Como é que foi, cara? Mas aí eu falo, cara, 2011 e 2012, cara, foram também os outros 2 anos, assim, que eu tava jogando muita bola, cara. Eu tava jogando muito bem. E literalmente, né, eu falo que desde da minha volta da Espanha, né, que foi em 2010, eu fui o único atleta que eu fui convocado para todas as convocações até a chegada do Mundial. Sim. E, cara, eu me preparei muito, né, para chegar naquele Mundial, para ter essa oportunidade de ser campeão mundial, que era o meu principal objetivo. Mas, cara, a minha preparação para o Mundial foi, tipo assim, foi absurda, cara. Eu literalmente entreguei tudo que eu tinha para entregar. Em treino, em preparação de jogos, né? E quando eu chego lá, cara, eu faço o Mundial perfeito mesmo. Isso aí eu não posso reclamar não, porque Deus foi, cara, generoso pra caramba comigo. Ele me deu a oportunidade de vivenciar cada jogo daquele ali como uma grande oportunidade mesmo, né? Quase ficamos fora ali para a Argentina nas quartas de final, mas pô, eu fiz o gol, o Falcão fez os outros 2 gols, né? Na final eu fiz 2 gols, o Falcão fez um gol. E, cara, vivenciar aquele momento de ser campeão do mundo, poxa, era o que eu queria, sabe? Uhum. Era o que eu queria. É lógico que a gente chega, né? A gente já chega ali na final. Existe uma votação preliminar, né? Onde já nomeia os 5 possíveis, né? Uhum. Melhores do mundo ali da competição, né? E eu tava entre eles, junto com o Fernandinho. E quando chega a final assim, cara, eu queria ser campeão do mundo, né? Mas aí Junto com com os isso, 2 gols, né? Com os 2 gols que foram feitos na final, né? Uma partida que eu fiz, eu via que tava muito perto daquele sonho se concretizar também. massa. Massa demais, cara. Oh, e assim, saindo um pouco disso, beleza, você fez o gol da final, os dois, né? Foi eleito o melhor jogador da competição e logo em seguida já melhor jogador do mundo, irmão. E, cara, qual que é a sensação de ser melhor do mundo, irmão? Mano, eu falo assim que essa sensação é lógico. Aí entra mais uma vez que eu te falei, né? Pô, você vê o orgulho dos teus pais, você vê toda a tua trajetória, sabe? Ela sendo resumida a um momento, é muito gratificante, né? Mas eu falo, cara, que eu nunca pensei muito nisso. Eu só fui me dar conta, cara, quando eu falei que ia parar de jogar bola. Uhum. Que aí realmente a gente toma, pô, vem na memória e a gente toma a proporção de tudo aquilo que a gente fez, né, cara, durante a minha carreira. Aí foi aí que eu me dei conta, cara, que, poxa, eu fui o melhor, mano, de quantos jogadores, cara, De que quantos, jogam, né? né, que jogam, desculpa a palavra, essa porra, né? Mas que, caramba, cara, então é aí que a gente vê o tamanho do nosso feito, assim, sabe? Uhum. E é o que a gente tava falando aqui antes de entrar, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vê, né, cara, a gente vê o quanto, poxa, os atletas, quem é realmente de Uberlândia, cara, Uhum. não tem esse devido valor com relação a tudo, cara, em todos os meios, assim, sabe? Então, mas é gratificante demais, cara, saber que você, poxa, tive uma carreira brilhante, né? E agora, poxa, fora dela só não resta olhar para as medalhas, para os troféus
reviver através de momentos. É isso. Neto, pra você, qual foi o momento mais marcante da sua carreira, mano? Ah, o Mundial, Mundial, né? com certeza. E o mais difícil? A lesão, A lesão? 2008? 2008. Massa. E, mano, qual que foi o cara mais embaçado que você jogou contra, assim? Que você falou, mano, esse cara era duro. De linha, De linha. Lenísio. Lenísio, grande Lenísio. Inclusive é de Uberlândia também, né, mano? Tá aqui Na trabalhando. nossa terra aqui, ó. Trabalhando lá no Uberlândia, fazendo análise técnica. Cara, um baita atleta poxa, ele não é nem perto o que ele foi de atleta, o que ele é de ser humano. Ele é um cara sensacional. Top, top. Massa demais. Depois do Mundial, continuou, foi melhor do mundo e aí voltou ao Brasil, né? Não, aí eu fui pra Rússia. Foi pra Aí eu fui Rússia. pra Rússia, depois volto pro Corinthians. Corinthians. Você né? jogou muito Corinthians, hein, mano? Aí depois retorno pra Europa, vou pra Croácia e Cazaquistão, né? E aí foi quando eu passo problema de saúde, aí eu volto e praticamente já não saio mais do Brasil. É isso. Neto, beleza. Você tava no auge, jogando muito ainda. Foi durante um jogo ou durante um treino? Durante um treino, cara. Durante um treino, cara, eu tenho um processo convulsivo, né? Eu acordo, retomo minha consciência e faço até exames ali no Cazaquistão mesmo, mas aí eu peço para voltar, para poder saber o que realmente estava acontecendo, por que aquilo havia acontecido, né? Então, aí eu venho pro Brasil, aí é quando eu tenho a descoberta. Isso aí foi um marco na sua carreira, eu acho que chocou o Brasil também, né, cara, esse tumor. E todo mundo ficou preocupado, foi uma parada que realmente chocou. Só que o mais interessante de tudo isso foi a volta por cima, né, irmão? No mesmo ano você voltou a jogar bola, velho. Que é isso? O cara tem um tumor na cabeça, se recupera e no mesmo ano ele volta a jogar bola. E não é só jogar bola não, amiga. Eu voltou deitando, metendo gol, marcando mais que tudo. Como é que foi isso aí, filho? Mano, eu falo, desde quando eu tenho a cirurgia, né? Aí vem alguns, que eu falo, alguns dos milagres, né? Porque era para eu ficar 48 horas na UTI, eu fiquei 24. Era para eu ficar 72 horas no hospital, eu fiquei mais 24 só. E aí eu já saio, né? Retorno para Uberlândia e começo a minha recuperação. Cara, e minha recuperação, tipo assim, simplesmente eu nunca senti nada, nunca tive nada. Eu falo para todas as pessoas que eu nunca sofri, eu agradeço a Deus muito por isso, né? E eu lembro muito bem, tinha um mês de cirurgia só, e meu médico olha para mim e fala, cara, o que foi? Você tá... que você tá angustiado? Eu falei, mano, eu quero fazer exercício. Eu quero fazer exercício, por favor. Aí ele falou assim, vamos fazer um negócio então, vamos combinar um negócio. Você vai correr 1 quilômetro e você vai andar 1 quilômetro. Você vai correr mais 1 quilômetro e vai andar mais 1 quilômetro. Isso aí vai ser seu treino nos próximos 15 dias. Eu falei, então tá. Aí beleza. No primeiro dia eu corri 5 quilômetros direto. Quanto? 5 quilômetros direto. Caramba, velho. No segundo dia, 5 quilômetros direto. Uma semana eu corri 5 quilômetros direto, meu médico me ligou. Falou, Neto, como é que você tá? Falei, tô bem demais. Aí ele falou assim, como é que você se sentiu? Eu falei assim, foi a melhor sensação da minha vida, doutor. E eu nem gosto de correr. Ele virou e falou assim, mas como é que foi? Eu falei assim, não vou mentir pro senhor. Você pediu para eu andar 1 quilômetro e correr 1 quilômetro. Eu, no primeiro dia, corri 5 quilômetros direto. E todos os dias eu corri 5 quilômetros direto. E ele falou assim, e como é que você sentiu? Eu falei assim, tô me sentindo muito bem. Aí, nesse momento, ele virou e falou assim, então você tá liberado para poder voltar a jogar. Com 40 dias de cirurgia. Caramba, mano. E aí, eu não volto, eu já volto poxa, a primeira coisa que eu faço já é ir jogar pelada no praia. E aí eu só não voltei a jogar antes porque eu fiquei para poder ver minha filha nascer. Certo. Né? Então eu falei que esperaria minha filha nascer e aí sim voltaria a jogar bola. E aí nesse meio tempo eu tenho o convite da
da Magnus, né, Sorocaba, através do Falcão. E aí ele me convida e me pergunta, cara, quero muito que você venha para cá e tal, tal. Só que, poxa, tem toda uma questão salarial aqui, né, cara? Eu sei do que você merece. Eu falei assim, mano, eu só quero voltar a jogar. Se você falar para mim que você tem R$ 1, eu vou pelo R$ 1, mano. Né? Aí a gente, pô, se acerta ali mesmo naquele momento. Sim. E aí eu volto e vou para Sorocaba. Legal. E aí depois disso teve várias outros times, conquistas, vitórias e veio o momento da aposentadoria, né, irmão? E aí se aposentou, como é que foi? Se aposentou, depois você voltou a jogar e jogou no Praia. Aí eu jogo 2017, aí eu paro 2018, 2019, cara, por uma chateação mesmo de um diretor da equipe da Soeva na época, que já estava tudo certo, né, e eu iria para lá. O cara meio que questionou minha saúde, sabe? E era médico, cara. E ele era médico, era um cara que eu havia conversado muito antes, sabe? De ir para lá. E aí, nesse momento, eu acho que foi meio que a melhor decisão da minha vida, cara. Que eu falei assim, ó, vou curtir minha filha, cara. Vou ver minha filha crescer. Tô há tantos anos aí jogando, cara. E, poxa, passo por um problema de saúde. Eu acho que tá na hora de viver um pouco, sabe? Sim. Então, eu paro, vou ver minha filha crescer. Vou, de fato, viver, cara, um pouco, coisa que eu não fazia. Então, poxa, faço algumas viagens, sabe? Legal. Mano, foram os 2 melhores anos da minha vida. Sério, mano? Foram, mano. Uma férias prolongada aí. Os 2 melhores anos, assim, ó, da minha vida, onde, poxa, eu vi minha filha crescer, cara, foi a melhor coisa do mundo. Legal. E aí até começo a fazer algumas outras coisas aqui em Uberlândia. E aí, em 2020, eu tenho o convite do Praia, né, para poder voltar a jogar. E você voltou normal, mano? Igual nesses 2 anos você treinava? Mano, eu jogava bola. Nesses 2 anos eu jogava bola, muita bola, né? Então eu jogava praticamente de 3 a 4 vezes por semana. Eu jogava bola. Jogava racha. Então eu ainda tinha esse hábito, né? De ainda jogar bola. Então, para mim foi muito mais fácil. Eu sempre me cuidei fisicamente, mesmo parado, eu sempre fazia treinos físicos, eu sempre ia correr, né? Então, isso me ajudou muito. E quando eu volto em 2020, no teste de pré-temporada, eu era o melhor atleta fisicamente da equipe. E já tava o quê? Já tava com quantos anos? Eu já tava, 2020, eu tava com 39 anos. Aí, filho. Igual o CR7 aí, com 40 anos, deitando. Não, é o que eu falei, assim, ó, a minha última temporada, né, que até quando eu tenho a nova lesão do joelho, que aí eu resolvo parar, a gente foi fazer o teste de pré-temporada, que a gente sempre realiza, e aí, poxa, aquele teste, famoso teste do PI, né? E, pô, os moleques pararam, cara, eu ainda fiquei 3 minutos correndo. Aí quando acaba, eu olho pra eles lá, eles estão tudo sentados no banco assim, eu chego e mando deles, pô, tudo pra aquele lugar, né? Aí, mano, eu olhei pros moleques e falei assim, cara, eles me olhou com o olho arregalado, eu falei assim, ó, cara, pá, puta que pariu vocês tudo. Como que vocês perdem pra um cara de 42 anos, cara? Isso é uma vergonha. Eu falei assim, se fosse eu na época de vocês, eu ia estar ali, ó, arrastando a língua, mas eu não ia perder pra um cara de 42 anos, mas nunca na minha vida. E aí eles começaram a dar risada, mas eles sabiam, cara. Eles sabiam tanto que eu sempre me cuidei, né? E minha forma de ser com relação a treinamento. Legal. Mano, bora pra uma parte mais extrovertida agora. Época de seleção, resenha. Quem que era o cara mais resenha da seleção, velho? Mais resenha da seleção, Wander Carioca, cara. Wander Carioca? Cara, é o melhor de todos. Por quê? É disparado, cara. Cara, é o melhor cara da vida pra você conviver, cara. É o Wander Carioca. É mesmo, velho? Pode crer. Já teve alguma treta dentro do vestiário? Pra caralho. Sério, mano? Porra, mano, já pra caralho, cara. Pô. Normal. Caralho, mano, vai todo mundo falar, mas o Falcão nós já quase se pegou várias vezes, mano. Mentira, mano. Com o Falcão, mano? Já, mano. Ixi, cara, eu e o Falcão nós tinha treta pra caralho, mano. Treta, tipo, de jogo, de tudo. Mano, porque era cada um, né, defendia cores diferentes, né, defendia, poxa, equipes diferentes, então cada um, pô, lutava pelo seu mesmo, né, nós jogamos junto na Malva de Araguá, Santos, e, mano, é normal, isso aí, cara, faz parte do esporte,
Pô, quem falar que é mil maravilhas, só tem risadinha, só tem brincadeira, não tem nada, tem muito pega pra capar. É isso. Mas assim, apesar disso, vocês também eram parceiro, né? Não, mas eu falo assim, É briga de parceiro. a gente sempre se respeitou, mano. Isso que é o principal, né? É ter o respeito, não passar daquele limite aceitável, entendeu? Então, faz parte. O Falcão era resenha também, não? Falcão não, Falcão mas o Falcão é mais da área do baralho, cara. Então a gente gostava, a resenha dele é mais na cacheta, né? Mais nessa parte, assim. Qual que foi a maior cena mais inusitada, assim, concentração de seleção, velho? Cena inusitada, mano. Cena inusitada, assim, que marcou, seja de coreto, de loucura que vocês fez, sei lá. Mano, falar assim, ó, pô, é o que eu falo, cara, Mundial 2004, cara, pô, eu falo pra todo mundo que foi na época que tava surgindo câmera digital, então, e eu falo pra todo mundo, né, que antes a gente guardava tudo em DVD, cara, e eu tenho dentro de que a gente chama lá na Espanha de trasteiro, né, que é onde a gente guarda as coisas, assim, dos apartamentos, porque sempre tem um quartinho, tá tudo dentro de um apartamento de um amigo meu, né, de um espanhol que é amigão meu. A gente filmava tudo, mano. A gente filmava treta de treinador com jogador no ônibus. Cara, não, mano, a gente filmava tudo. Era tudo novidade, né? Era aquele negócio, eu posso gravar, daqui a pouco eu posso apagar. Mano, então eu tô falando assim, é muito novidade, então a gente gravava tudo. Pergunta polêmica agora. Futsal é desvalorizado no Brasil? Mano, o futsal tá no lugar que merece estar. Sério? Mano, me desculpa falar, mas o futsal, ele simplesmente... Cara, muito poucas pessoas realmente querem o bem da modalidade, né? Então, existe, pô, graças a Deus, uma mudança aí dentro da Liga Nacional, dentro da Federação Mineira. Infelizmente, não vejo essa mesma mudança na Confederação, mas o futsal, literalmente, cara, ele tá onde, mano, as pessoas que gerem ele estão colocando. Então, é o que eu falo. Ah, não, mas o futsal podia ser mais valorizado. Cara, podia, é o esporte que eu tanto amo. Queria muito, cara, que os moleques ganhassem grana, cara. Pô, já passou nossa época, mas literalmente o esporte, ele tá onde tem que estar. Se as pessoas cuidarem melhor dele, pode ter certeza que ele vai evoluir da maneira que ele merece, da maneira que o futsal é. O futsal é muito grande, cara, mas as pessoas precisam tomar consciência disso e fazer com que ele se torne mais grande. É isso. Maior, né? Maior. E recentemente você estava cotado, né, Netão, para entrar para a Federação Mineira. E como é que é? Você ainda tem chance? Não, isso aí foi, cara, foi os meninos que me perguntaram, né? Eu nunca tive cotado, nunca tive essa intenção, né? Tenho falado ultimamente muito com o presidente da Federação Mineira, muito no intuito de poder ajudar, né? Lógico que eu tenho um nome expressivo no cenário esportivo e principalmente do futsal, então o que eu quero é ajudar com que o nosso esporte ele volte a ser valorizado, que o nosso esporte volte a crescer e que principalmente, cara, o nosso estado ele faça parte disso, porque nós estamos respirando por aparelho, cara. Nós estamos respirando por aparelho e precisa ser feita uma mudança urgente. Então, o presidente novo, o Alexandre, se mostrou uma pessoa muito disposta a poder fazer, né, essa parte de alavancar o futsal. Então, pode ter certeza que o que ele precisar, eu estou aqui para poder ajudá-lo. Legal. E por que você acha que o futsal não tem esse boom, não tem esse avanço? Você acha que é por quê? Política dentro do futsal? Não, falta de interesse? Não, porque a gente precisa vender melhor o nosso esporte. A gente precisa vender, a gente precisa mostrar para o patrocinador que ele é um esporte rentável, porque ele é um esporte rentável. Sim. Entendeu? Mas as instituições, que são os clubes, eles precisam mostrar isso. Então, o que eu falo assim, não o clube achar que o patrocinador é simplesmente aquele cara que vai lá, paga o dinheiro que ele precisa no final do mês, para ele, no início do mês, pagar os atletas. Não. Sim. As instituições, elas precisam ver o patrocinador como seu parceiro. Então, para ser seu parceiro, cara, você tem que fomentá-lo, você tem que mostrá-lo, você tem que procurar iniciativas
para que a cada dia ele sinta mais vontade de estar patrocinando esse esporte, né? Legal. Então isso eu não vejo, cara, não vejo. São poucas equipes que fazem isso. E aí isso, são né? poucas equipes que fazem, a própria confederação não faz, Sim. então precisa, cara, precisa tratar melhor nosso esporte para que a gente possa vender ele melhor. E se a gente fizer isso, cara, a gente consegue vender e ainda consegue vender mais caro, o que seria rentável para todos os clubes. Legal. Então, qual que é o segredo da mentalidade de um campeão, irmão? Mano, aí não tem receita de bolo, cara. Tem não. Aí eu falo assim, é que é cada pessoa, mas existem muitas coisas a serem trabalhadas, né, para que você fortaleça isso a cada dia, né? No esportista, cara, o principal é você não ficar lamentando, não você ficar murmurando tudo, sabe? Porque senão você vai sempre achar que o culpado é do outro. Sim. E no esporte, cara, não existe culpado, ninguém tá ali para fazer quem é culpado, quem não é culpado. Não, se é um esporte coletivo, o que precisa? Precisa que todos ganhem, certo? Sim. Então não existe um culpado, 2 culpados, 3 culpados, sabe? Então é isso, cara. Os atletas eles precisam entender que, mano, não dá para ficar pondo a culpa em ninguém, cara. Então é cada um assumir a sua parcela ali e fazer disso. E aí é parte daí, cara. Aí você trabalhar, trabalhar seu mental e, poxa, numa derrota é não se entristecer demais e nem se alegrar demais. Tem certas coisas assim que você tem que sempre ir fazendo, cara, porque o problema tá aí. Quando se perde o pior cara do mundo, né? Se sente o pior cara do mundo, quando ganha acha também que é o melhor do mundo e aí acha que tá tudo bem. Então são essas coisas que tem que ser trabalhadas. É isso. O que você falaria para o Neto de 10 anos atrás, mano? Para de comprar a briga de quem nunca vai comprar a tua briga, cara. Então esse é o único conselho que eu daria para mim há 10 anos atrás, porque simplesmente eu falo que 95% das brigas assim, né, discussões que eu tive dentro do futsal, que seja com outros atletas, que sejam com dirigentes, que sejam buscando melhor estrutura, simplesmente, cara, ninguém dessas pessoas brigou por mim, entendeu? Então, se eu pudesse voltar lá atrás, talvez eu não teria entrado em tanto embate por pessoas que não mereciam, mano. Sabe? Talvez hoje eu tinha uma vida mais tranquila, talvez hoje, cara, muitas dessas pessoas, né, não teriam nenhum motivo para poder falar absolutamente nada do Neto, sabe? E tiveram porque, poxa, eu comprei briga de uma outra pessoa, então era só isso. Entendi. Como você se vê daqui 10 anos, mano? Mano, me vejo, cara, um cara totalmente realizado naquilo que eu tô fazendo. Me vejo que eu vou ser um cara, que eu vou ter sucesso, porque eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei quando atleta. E, mano, e só quero estar ao lado da minha filha, né? Poder vê-la crescer, poder vê-la se tornar uma adolescente, uma adulta e estar do lado dela, mano. É meu único desejo, mano. É isso. E que meus pais, né, estejam vivos aí para eu poder vivenciar a vida com eles durante muito tempo. Show de bola. Você é um cara que sempre, na sua carreira inteira, demonstrou muita fé em Deus, né, cara? Muito apego na família. E o que é Deus pra você, mano? É tudo, mano. Tudo. E família? Mano, é tudo. São duas coisas que são primordiais. O que eu falo que a minha família, eu fiquei 25 anos fora, né? Então foram 25 anos onde eu convivia um mês, 40 dias no máximo com a minha família. E quando você é jovem, você quer estar no meio dos amigos, então muitas das vezes eu estava muito no meio dos meus amigos e às vezes nem tanto no meio da minha família. E a falta que eu sinto é de talvez uma proximidade maior com meus irmãos, muito pelo esse fato, sabe, de ter vivenciado muito tempo fora.
né? Então, de ter essa maior proximidade mesmo com relação à minha família, que seja meus irmãos, que seja meus primos, meus tios, meus avós, porque cara, eu simplesmente não convivi. Eu não convivi muito pouco com eles, né? Até a minha saída. Então, é isso, cara. E Deus Mano, eu tô aqui por ele, né? Eu tô aqui por ele simplesmente porque ele me deu essa oportunidade, cara. Me deu essa segunda oportunidade de vida, né? Talvez para corrigir todos os meus erros, corrigir tudo aquilo que falhei até o momento de eu passar pelo problema de saúde, né? Mas simplesmente, cara, eu nunca pisei numa quadra sem antes fazer uma oração, sabe? Eu sempre acreditei muito em Deus. Eu sei que Ele nunca deixou minha mão, independente se eu tenha passado por um problema de saúde sério ou se eu não passei. E, cara, eu te falo, são 9 anos e meio aí, né? Desde 2017, que, mano, foram os melhores anos da minha vida e eu sinto a presença de Deus, cara, que Ele não solta a minha mão por nada, mano. Por nada. Que toda dificuldade que eu tenho, logo ali na frente, cara, Ele me mostra ou a saída, ou o caminho, né? Então, mano, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por tudo que eu vivenciei até esse momento. Massa, show de bola, cara. Essa história, mano, é um exemplo aí pra todo mundo, pra todo atleta, pra todo moleque que sonha em ser jogador de futsal. E não só no nicho, mano, como pra todo ser humano, cara. Você passou por muita provação, você passou por muitos momentos de superação e ainda assim nunca deixou de ter fé em Deus, nunca deixou de acreditar, sempre priorizou sua família. Então, mano, parabéns por tudo isso aí. De verdade, você é uma inspiração pra mim, dentro de quadra e fora também. E é isso aí, meu irmão. Valeu, mano. Obrigado. Tamo junto demais. Vou agora para um quadro mais extrovertido aqui do Barbercast. A gente já tá caminhando pro final. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Esse aqui é o quadro ping-pong, irmão. É pergunta e resposta. Bora. Eu vou mandar, você joga de volta. Vamos lá. Qual que é o melhor jogador da história do futsal? Luiz Amado. Luiz Amado? Goleiro espanhol. Melhor jogador com quem jogou? Gabriel. Gabriel. Jogou comigo no interview da Espanha. Jogador mais difícil de marcar? Lenísio. Melhor técnico? PC de Oliveira. Melhor seleção? Brasil. Gol mais importante da carreira? Final do Mundial. Arena mais difícil de jogar? Cascavel. Maior arrependimento? Maior arrependimento? Cara, não me arrependo de nada. Legal. Porque se eu fiz porque eu quis. Então não tem por que me arrepender. Legal. Maior vitória? 2017. 2017. Show de bola. Melhor conselho que recebeu? Nada dura para sempre. Legal. E uma palavra para definir a sua carreira? Vitoriosa. É isso. Legal. Fechou. E é isso, irmão. E pra gente finalizar, eu queria que falasse as últimas 3 perguntinhas assim. Qual conselho você daria para as pessoas que estão te vendo aí, para os moleques que têm sonho de ser um jogador de futsal, ou não só na área do esporte, em todas as áreas, para quem está te vendo aí geral? Mano, eu falo para todo mundo e não interpretem de maneira errada, mas eu nunca fui um cara de dar conselho, sabe? A única coisa que eu falo para esses jovens e para qualquer pessoa na vida é que tudo aquilo que se dispor a fazer, faça seu melhor, né? E para você fazer seu melhor, treine, 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 né? No caso de uma profissão, se aperfeiçoe, se aperfeiçoe, se aperfeiçoe. Então, essa é a única coisa que eu falo, cara. Não tem outra receita de bolo, cara, a não ser a palavra chamada dedicação. Se você se dedicar, você vai vencer. Isso aí você pode ter certeza. Pode demorar 1 ou pode demorar 10 dias, entendeu? Mas tenha certeza e tenha convicção. É o que eu falei aqui logo que eu entrei, sabe? A gente tem que ter convicção naquilo que a gente faz. Então é por isso que hoje o que eu faço, eu tenho plena convicção que eu vou vencer. Por quê? Porque eu vou trabalhar.
que eu vou trabalhar. Então, que as pessoas façam o mesmo, que elas trabalhem, perseverem naquilo que elas acreditam, né? Porque se ela mesmo não acreditar, parte para outra, né? Mas a partir do momento que a gente acredita em algo, a gente tem que trabalhar, porque aí a vitória vem. É isso, legal. E como você gostaria de ser lembrado, mano? Mano, como um bom ser humano. Mais nada. Eu acho que é a única coisa, cara. A gente veio na vida, foi para viver, então a gente tem que ser lembrado como um bom ser humano. Eu não quero ser lembrado como um bom esportista, eu não quero ser lembrado como um vitorioso, como nada. Eu quero ser lembrado como um bom ser humano, porque esse é o único exemplo que eu vou poder deixar para minha filha. Sim, é isso. Show de bola. Show de bola, meu irmão. Então é isso, você já falou tudo que tinha para falar. Essa foi sua história. Deixa eu te limpar aqui. Ó, corte de cabelo. Tá feito. Suadeira feita. Suadeira feita. Tá na régua. Só faltou a toalha. Tirando o cara Pera aí, vendo. rapidão, mano. Dá aquela penteada aqui. Vendo a lata estragada. E o convite tá feito, irmão. Tô aqui em Uberlândia, quando você precisar cortar cabelo mano, normal, filho, você já aparece lá. Valeu, obrigado. E aí? Top. Tá na régua? Tá bem demais. Então fechou. Top. Irmão, Só a lata que não ajuda, né? muitíssimo A obrigado. galera gosta, tá todo mundo rindo. Mano, obrigado. Muitíssimo obrigado Aqui, ó, a suadeira, mas Que faz isso, parte. irmão. Mas faz parte. Tamo junto, irmão. Obrigadão, Obrigado por viu? aceitar participar aí, Que por isso, contar eu essa que- história pra gente. Eu que agradeço, muito sucesso. Foi legal demais. Cara, que pô, o podcast aí dure muitos e muitos e muitos anos, Amém. cara, e que você consiga tudo aquilo que desejar, né? Não só aqui cortando o cabelo, mas agora como um comunicador também, Amém. e levando histórias aí pra galera, que você a cada dia consiga levar histórias muito melhor que as minhas É isso. aqui. Amém, irmão. Tamo Beleza? junto demais. Valeu, obrigado. Viu? Ó, agora é o seguinte. Isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, mas a gente vai fazer um desafiozinho do travessão agora, né? Dá tempo? Vamos correr. 10 minutinhos, 3 bolas, desafio do travessão, eu e o Neto. Eu tô com o joelho ruim, joelho bichado. Já começou com desculpa. sério, tá com o joelho galera, bichado. galera, acho que nós vamos colocar o desafio para outro momento. Vou esperar ficar com o joelho bom. Só que é o seguinte, eu vou ganhar do homem com a perna esquerda, mano. Ele é canhoto, eu sou destro. Mas eu vou ganhar do homem com a perna esquerda. Desafio do travessão, tá não, pego? Aí se eu perder, eu tô lascado. Passar debaixo da mesa? Como é que Aí é? eu nem volto para casa. Passar debaixo da mesa? Não, vamos. Não, né? Não, vamos brigar, não. Tá pego, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Falou! Abraço.